Evangelho de Marcos, capítulo 7. O tema da minha mensagem é Jesus e a verdadeira religião. E eu quero usar como base, fazer a exposição no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que é o momento em que Jesus está dialogando com os fariseus sobre a tradição judaica. Leiamos. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Tendo em vista que ontem nós comemoramos os 498 anos da Reforma Protestante, e como foi muito bem explicado pela irmã Cleonice, o problema real da igreja no período da Idade Média foi que essa igreja aderiu a muitas tradições que não têm um embasamento bíblico. E a narrativa do Evangelho de Marcos, ela começa em um período pós-assassinato do profeta João Batista. Herodes, por capricho, por vaidade, mesmo temendo, sabendo que ele era um homem de Deus, atendeu ao apelo de uma moça que dançou para ele, filha da sua mulher, e essa pediu a cabeça de João Batista num prato, e Herodes deu a ordem e mataram João Batista. Jesus já estava conhecido por toda a região. Jesus havia operado grandes milagres, estava ensinando muita gente através de parábolas, um grande mistério, porque as parábolas ensinavam algumas pessoas sobre o reino de Deus e a outras pessoas esse mistério parecia ficar oculto. E agora Jesus está com os seus discípulos e participando de uma refeição. O contexto aqui só pode ser compreendido de maneira clara, só se tem um pouco mais de luz, quando nós entendemos quem são essas pessoas ou quais são as personagens que aparecem no tempo de Jesus. E eu posso identificar aqui algumas delas. Por exemplo, naquela época existiam pessoas da classe média alta. Eram pessoas de influência política. Essas pessoas tinham, além da tradição judaica, um bom conhecimento, por exemplo, da cultura dos gregos. Não aceitavam a ressurreição, que eram os saduceus.
Estes eram responsáveis pelo sustento financeiro do templo. Então eram pessoas que recebiam muita admiração, porque tinham muito dinheiro. Existiam também os herodianos, que eram os homens que tinham relações políticas com Herodes. Tinham seus interesses, defendiam o poder de Roma e principalmente a autoridade de Herodes. Existiam os mestres da lei, ou os escribas, e também em algumas versões conhecido como ancião, que eram os homens que estudavam a lei de Deus, a Torá, e eram responsáveis por interpretar a lei de Deus para que o povo compreendesse. Esses eram os personagens. Outros que tinham também nesse cenário eram os zelotes. Eram homens extremamente zelosos pela lei de Deus e que combatiam o Império de Roma sonegando os impostos. Quem acompanha as notícias no jornal deve ter percebido que em março ou abril desse ano, a Polícia Federal criou uma operação chamada Operação Zelote, que tenta investigar as pessoas que estão sonegando impostos. É com base nesse perfil aqui dos zelotes do Novo Testamento que a Polícia Federal criou esse nome. E um grupo que era muito atuante nessa época eram os fariseus. Esse aqui tinha uma representação muito forte, porque eles tinham contato com a massa, com a população, tinham um poder de influência, de fazer tráfico de influência muito grande. Tanto é que foram eles que incitaram, diz a Bíblia, a multidão para crucificar Jesus e libertar Barrabás. Os fariseus perseguiam Jesus. E os fariseus, é interessante que tanto eles quanto os saduceus, herodianos, zelotes, eles eram inimigos entre si, mas às vezes conversavam e se tornavam amigos por uma causa em comum. E a causa em comum era derrubar o ministério de Jesus. E eles encontram um momento oportuno de chegar até Jesus e questionar Jesus. Eles não conseguiam fazer isso com base na lei de Deus, mas acharam uma falha. Essa falha estava em que os discípulos de Jesus não observavam a tradição dos fariseus. Essa tradição não tem absolutamente nada a ver com a lei de Deus. Não era exigência de Deus, não era princípio da Torá e não fazia parte da cultura do povo como aquele que temia a Deus. Eram tradições orais, eram transmitidas de família para família e os fariseus gostavam de guardar essas tradições para serem admirados pelos homens. Então eles não só se vestiam de maneira diferente, como se posicionavam nas esquinas para fazer as suas orações, gostavam de mostrar aos demais que eles estavam em jejum, quando davam as suas ofertas e colocavam no gasofilácio lá no pátio do templo de Jerusalém, eles faziam de maneira a ser visto por todos, para que as pessoas admirassem, falavam, olha como o fariseu é um homem religioso, é um homem de Deus, é um homem temente a Deus. E eles praticam o ritual. Esse ritual de lavar as mãos não tem nada a ver com a higiene. Eles não estão questionando Jesus porque os discípulos não têm higiene. Eles, na verdade, limpavam as mãos antes da prática de lavar. Porque ao limpar as mãos, eles molhavam, levantavam as mãos, de maneira que a água escorria até o cotovelo. Isso representava purificação interior ou santificação. Quando eles faziam isso, as pessoas admiravam a santidade daquele homem. E eles chegam para Jesus e dizem assim, os seus discípulos estão quebrando a nossa tradição, eles não estão fazendo o que nós devemos fazer. Veja o versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei, os mestres, aqueles que interpretavam a lei, eles chegam a Jesus e perguntam, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? A grande questão aqui não é a luta ou a busca pela verdadeira espiritualidade. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estavam preocupados em advertir Jesus, olha, o Senhor precisa observar, porque os seus discípulos não estão sendo espirituais. Eles não estão dando referência para o povo de santidade, de pureza. Na verdade, eles queriam pegar Jesus. É por isso que Jesus cita a profecia de Isaías, dizendo que aquele povo era um povo que enganava, eram hipócritas. O hipócrita, segundo a tradição, a cultura dos gregos, era o ator. Quando eles apresentavam os teatros em lugares públicos, o ator colocava uma máscara e fingia uma personagem. Isso chamava-se na tradição dos gregos de hipocrisia. Jesus está dizendo assim, os fariseus, eles se vestem de crentes, mas eles não são crentes, eles são hipócritas, eles são atores.
Para nós é uma palavra estranha ao nosso vocabulário, hipócrita, mas é como se eu dissesse assim, ô ator, alguém que finge ser o que não é.